Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículos 14 e também o 15. Êxodo, capítulo 33, versículos 14 e 15. Quantos já encontraram? Digam amém. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Tome teu assento por bondade. Eu quero vos pregar nesta noite, com a ajuda do Senhor, sobre a maravilhosa presença de Deus. Esta é uma presença singular, porque é uma presença poderosíssima. Com razão, foi impactado João. No livro da Revelação temos o registro no capítulo 1, que ao contemplar e ao sentir o impacto desta poderosa presença, disse João, caí aos seus pés como morto. Esta é uma presença tão poderosa que o general Josué disse ao pé de Jericó, quando se encontrou com o Senhor, e caiu também aos pés do Senhor prostrado. Esta é uma presença inigualável. É uma presença tão sublime que Cantares capítulo 5 diz que ele é o mais formoso entre os milhares. É uma presença maravilhosa, é uma presença abençoadora, é uma presença provedora. E que lindo nesta noite pensar um pouco mais sobre esta presença. A Bíblia Sagrada nos diz no contexto deste capítulo 33, e nós podemos identificar aqui, e nós podemos aqui entender o verdadeiro estado emocional do patriarca Moisés. O mesmo não se encontrava animado, o mesmo não se encontrava motivado. Mas entendemos que Moisés estava no limite. E eu não erro quando digo que ele entrou num verdadeiro quadro de depressão. O seu estado psíquico e emocional estavam abalados. Ele estava não somente desanimado, ele não estava não somente desalentado, ele estava deprimido, ele estava sem forças, ele estava sem perspectivas, ele perdeu completamente o sabor da vida, ele não queria mais liderar o povo de Deus em demanda da terra da promissão. E neste estado emocional caótico, o Senhor vem ao encontro de Moisés, trazendo o remédio infalível para restaurá-lo, para soerguê-lo, para animá-lo, isto é, a sua maravilhosa presença. Só tem um remédio quando a coisa está ruim, é a maravilhosa presença de Deus. Quantos dizem amém? Eu gostaria que você acompanhasse comigo, nestes 2 versículos, pelo menos 4 lindas verdades da presença de Deus que aqui encontramos. Primeiramente, o Senhor, ao prometer a Moisés a sua presença, o Senhor diz inicialmente, no versículo 14, irá a minha presença. Irá. Repita após mim esta primeira linda verdade. Repita após mim, diga, a presença de Deus é certa. É isso que Deus disse para Moisés. Irá a minha presença. Deus não diz para Moisés, olha Moisés, talvez a minha presença irá. Não, Deus nunca diz assim. Deus também não diz, olha Moisés, o teu estado é calamitoso, rapaz. Tu tá na lona mesmo, tu tá arrasado. Quem sabe a minha presença irá. Mas Deus também não diz assim. Nem tampouco ele diz, olha Moisés, sendo possível a minha presença
irá. Não. O Senhor é categórico. A sua presença é sempre garantida para o seu povo. E o Senhor diz: irá a minha presença. Irá. Porque a presença de Deus é uma presença certa. Meus queridos, nenhum fundador de religião, seita ou filosofia desta terra garante ou garantiu a sua presença nos cultos de seus seguidores. Por exemplo, os seguidores de Siddhartha Gautama, os budistas, se reúnem e não sentem a presença de Buda. Os seguidores de Zoroastro, o profeta persa, eles podem se reunir, falar até em Zoroastro, mas não sentem a presença do seu profeta maior. Os seguidores de Confúcio, por sua vez, igualmente, podem até se reunir, estudarem as filosofias de Confúcio, falar da sua história, de sua biografia e de seus feitos, no entanto, não sentem a presença de Confúcio, o seu líder. Os seguidores de Russell, ou Charles Russell, precursor das Testemunhas de Jeová, se reúnem nos salões do reino espalhados pelo planeta e não sentem a presença de Russell. Por sua vez, os seguidores de Joseph Smith se reúnem e, de igual modo, também não sentem a presença de Joseph Smith. Mas olha que coisa linda o que acontece conosco, Igreja do Senhor. Pode ser num palácio, pode ser numa capital, pode ser numa aldeia, pode ser numa casa muito linda como esta, mas pode ser também no meio da roça. Pode ser num lugar onde os recursos são muitos, mas também onde os recursos inexistem. Pode ser numa grande cidade e pode ser, quem sabe, numa pequena vila. Pode ser num grande castelo ou pode ser numa casa coberta de sapé. Se tem ali o povo de Deus, 2 ou 3, disse Jesus, reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Pode ser lá na roça que o Sebastião olha para o Pedro e disse: irmão Pedro, vamos largar a foice e a enxada, vamos fazer um culto? Na mesma hora, Jesus desce do céu pelo seu Espírito, marca a presença. Daqui a pouco um chora, outro canta, um fala em línguas, outro canta um hino espiritual, as lágrimas descem no rosto e sentem a presença maravilhosa do Senhor. Quantos dizem amém? Tudo porque ele disse em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sua presença é tão certa que os filhos de Coré, que compuseram o Salmo 46, disseram que a presença dele é tão real. E no versículo 4, a despeito da terra se mudar, a despeito das águas rugirem, a despeito da topografia, a geografia ser alterada, porque quem lê o Salmo 46 não vê coisa boa. O Salmo 46 está falando de maremoto, está falando de terremoto. Se você ler com atenção o Salmo 46 no início, você vai ver até tsunami. Tsunami na vida, sendo tudo abalado. E aí o salmista diz assim: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e venham a se perturbar, aí ele diz, mas ele diz lá no início, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em seguida ele diz que Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Isso no versículo 4, mas quando você vai para o versículo 9, diz que ele faz. Olha que coisa linda. O Salmo se abre dizendo que Deus é, para falar da sua natureza. Em seguida diz que Deus está, para garantir proteção e segurança. Deus está no meio dela. Aí está falando da onipresença do Senhor, a sua maravilhosa presença. Mas lá no verso 9, está falando da sua onipotência, porque ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Você pode dizer amém? E quando pensamos na maravilhosa presença do Senhor, o Salmo, ele é fechado com chave de ouro, lá no versículo 11, dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Eu estava lendo hoje à tarde Isaías capítulo 65, e no versículo 1 eu descobri mais 3 verdades lindas da maravilhosa presença de Deus, porque o próprio Deus em Isaías 65, versículo 1, ele diz assim: fui buscado. Depois ele diz: fui achado. E termina o versículo dizendo: eis-me aqui. Olha que lindo. Fui buscado, porque essa presença deve ser buscada. E quando nós buscamos esta maravilhosa presença, nós a encontramos. Em seguida ele diz: fui achado, porque quem busca a minha presença, encontra a minha presença. E quando ele diz assim: eis-me aqui, é porque a sua presença é uma presença acessível. Nós podemos ter acesso a esta presença, nós podemos sentir esta presença, nós podemos receber desta presença o seu toque maravilhoso e bendito em nossas vidas. Você pode dizer amém? Sua presença é tão certa, não apenas nos dias bonançosos, mas esta presença é certa quando chega a tormenta e a tempestade. Essa presença é tão certa nos dias de prosperidade, quando a conta corrente está gorda e nada falta, e o bolso está repleto de boas notas grandes. Mas esta presença também é certa quando a gente fica desempregado e a escassez se instala. Esta presença é tão certa quando você está sarado, forte e vigoroso. Mas esta presença não te deixa se você vai para a UTI. O Senhor entra com você, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É nesta hora que ouvimos a sua eterna e doce voz dizendo: não temas, eu estou com você. Que diga Paulo. Paulo teve sempre a presença certa do Senhor. Nos seus últimos dias de vida na prisão em Roma, ele dá um relato importante no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, e ele diz: olha, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, ninguém esteve comigo, mas todos me desampararam. Veja que situação. Paulo está dizendo: fiquei sozinho na hora mais decisiva da minha vida. Todos me abandonaram. E ele diz assim: olha, Demas, eu esperava que o Demas ia estar comigo, mas o Demas me desamparou, amando o presente século. E Crescente foi para a Galácia, e Tito foi para a Dalmácia, e o Alexandre, esse, além de me abandonar, olha, me causou muitos males. O homem terrível. E o Erasto? Eu deixei Erasto em Corinto. O Erasto não está comigo. E o Trófimo? O deixei doente em Mileto. Só Lucas está comigo. E ele diz: olha, todo mundo me abandonou. Mas ele diz no versículo 17: mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Porque a presença de Deus é uma presença certa. Quantos dizem amém? Nas horas mais decisivas da vida, nos momentos mais cruciais da jornada, nas horas mais difíceis, quando todas as esperanças se terminam, é nesta hora que a presença do Senhor é real, que a presença do Senhor é próxima, é maravilhosa. Glória seja dada ao seu santo nome. Quantos dizem amém? Quando trabalhei na Alemanha, no ano de 95 e 96, ganhamos para Jesus um angolano da região de Benguela, em Angola. Ele vive na Alemanha até hoje, na cidade de Kaiserslautern. E nós ganhamos este angolano para Jesus. E ele me confessou depois, na igreja, que tinha dois tios crentes em Jesus em Angola que eram pescadores. Ele contou um testemunho de seus 2 tios que foram à pesca no alto mar. E olha como é linda, e como é certa, e como é maravilhosa a presença do Senhor. Eles ficaram perdidos no alto mar quando foram apanhados por uma grande tempestade. E o barquinho foi levado pelas ondas. E eles ficaram 15 dias perdidos no alto mar. Iam para lá, voltavam no mesmo lugar, iam para o outro lado, voltavam no mesmo lugar, 15 dias assim. E a água potável, a água doce,
O estoque que tinham, a água acabou. E o sol era forte e intenso. E agora sem forças, exauridos, já entrando em um estado de desidratação, dobraram os joelhos no barquinho e clamaram pela presença do Senhor. E oraram ao Senhor. O sol já estava se pondo, a noite já estava chegando, quando eles olharam para cima e observaram uma luz forte que brilhava. E a luz começou a descer e descer. E um disse para o outro, não é o sol, porque o sol está se pondo aqui. Também não é a lua. Aí o outro disse, pode ser um cometa, pode ser uma estrela. Mas a luz foi aumentando o seu brilho, a luz foi se aproximando e pousou em cima do barquinho deles. E eles ouviram uma voz forte que saía da luz. E a voz dizia o seguinte, encham os baldes da água do mar. Aí um disse, é o Senhor que está falando, mas a água do mar é salgada. E a voz repetiu, encham os baldes com a água do mar. Encheram os baldes. Eles tinham ali 3 ou 4 baldes de água, encheram. Aí o Senhor disse, a voz saía daquela luz, em cima do barco. Agora provem da água, bebam água. E quando foram beber, o Senhor transformou a água salgada em água potável, de primeira qualidade. Beberam aquela água, foram revigorados. E disseram, e agora, Senhor? E o Senhor disse, agora vocês sigam a luz. Sigam a luz. Cada um pegou num remo e foram remando e a luz foi se deslocando. Aquela luz foi se deslocando várias horas. E Deus, que conhece a nossa limitação, de quando em quando a luz parava para que eles descansassem. Porque o braço já estava de tanto remar. Aí continuava remando quando a luz prosseguia. E depois de muitas horas, um deles deu um grito. Oh, olha que maravilha. Nossa casa, estamos chegando na praia do mar. Olha a nossa casa lá, à margem do mar. Meus queridos, esse é o nosso Deus. A maravilhosa presença dele. Aleluia, é uma presença certa. Quantos glorificam o nome do Senhor? Versículo 14 ainda diz, a segunda maravilhosa verdade sobre a presença de Deus. Irá a minha presença com um importante detalhe, porque Deus apenas podia dizer assim, irá a minha presença, já estaria bom demais. Mas não para aí, Deus diz assim, irá a minha presença contigo. Aqui nós encontramos esta segunda linda verdade, repita após mim, diga, a presença de Deus é próxima. Note que Deus não diz assim, olha Moisés, irá a minha presença por cima da caravana. Pode ir caminhando aí com as 12 tribos de Israel, que eu vou por cima de vós. Já estaria bom demais. Deus poderia dizer, Moisés, começa a caminhar porque eu irei aí guardando-vos pelos flancos à direita, pela esquerda, eu vou cercando o arraial e todo o comboio. Mas o lindo é que Deus diz para o seu servo, irá a minha presença com você, contigo, porque essa presença é uma presença próxima. Aleluia! Mas já é maravilhoso saber que a presença do Senhor é certa. Ele diz, irá. Olha, o mais maravilhoso é saber e sentir que Ele está bem juntinho da gente. Não importa a situação, você pode dizer amém. Irá a minha presença contigo. E sendo uma presença próxima, aqui Ele se revela como Deus pessoal. É mais do que uma força. É mais do que um fluido. É mais do que uma energia. A presença de Deus não é uma mera força ou energia como pregam os proponentes da nova era. Não, eu não posso conversar com uma força. Nem tampouco uma energia pode conversar comigo. Mas Ele é um Deus pessoa, pessoa divina.
Ele é mais do que uma energia. Eu não posso conversar, por exemplo, com a energia elétrica. Se eu for ali naquela tomada, muito prazer, energia. Eu chego ali, eu vou levar um choque. Energia não fala. Não, mas Deus é pessoa. Ele nos abraça. Ele faz mimo na gente. Ele nos carrega no colo. Ele nos dá um abraço. Ele nos empresta o seu ombro divino para que a gente possa choramingar a nossa decepção. Ele está conosco na jornada. Ele é pai, ele é amigo, ele é a nossa bênção. Você pode dizer amém? Ele é mais do que um fluido. Essa presença é mais do que um sopro. Essa presença é mais do que um vento. Um irmão falou para mim um dia, eu penso que a presença de Deus deve ser um arrepio. Eu falei, meu querido, é claro que a presença de Deus mexe com as nossas emoções, mas a presença de Deus não é só o arrepio. A presença de Deus é gloriosa. E nem tão pouco, irmãos, a presença de Deus é impessoal e distante, como preconiza os postulados de muitas doutrinas falsas, que diz que Deus está distante. Não, ele é pessoa, ele está próximo. Deus está perto de nós. Quantos dizem amém? Com a sua mão, ele nos salva. O seu rosto, com o seu rosto, diz a Bíblia que ele sorri para nós. Sua voz fala conosco e nos dirige. Aos seus pés estamos como Maria, e nos seus ombros nos recolhe, nos abriga como sua ovelha querida. Sua presença é tão real, sua presença é tão próxima, que a Bíblia diz em Isaías 43, versículo 2, olha meu filho, quando tu passares pelas águas, a minha presença é tão próxima de você, que eu estarei com você. Se você passar pelos rios, a minha presença vai ser tão próxima, que você não vai se afogar. A minha presença é tão perto de você, que se você passar pelo fogo, a minha presença te garante que você não vai se queimar, nem a chama vai arder em você. A minha presença é certa, a minha presença é próxima. Como disse Davi no Salmo 34, ele disse, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias, porque o Senhor está sempre perto. No versículo 10 ele diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. No Salmo 40, aleluia, Salmo 40, é uma presença tão próxima, que por isso Davi disse, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Não há de ver que ele se importou comigo, não há de ver que ele se chegou perto de mim, não há de ver que a sua misericórdia e seu braço amorável me acolheram. Glória a Deus. É uma presença tão próxima, que Davi diz lá na caverna de Adulão, no Salmo 57, que ele escreveu esse salmo, ele diz, à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. É uma presença tão próxima, que o Salmo 113 diz que ele vai lá onde está o pequeno. Eu estou no pó, Senhor, eu estou na lona, eu estou comendo pó. Eu estou numa situação terrível. Aí o Senhor vai, mas eu gosto desse tipo de gente. Eu gosto de ajudar quem está no pó. Mas Senhor, eu estou no lixo, eu estou no monturo. Deus gosta de resgatar esse tipo de gente. E o Salmo 103 diz que a presença dele é tão próxima dessa gente, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Você que veio a este templo nesta noite, a Bíblia te diz também em Isaías 41, verso 13, palavras do Senhor, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Presença próxima, tão próxima que está dentro de nós. Quantos dizem amém? E duas coisas me maravilham na teologia, quando eu penso na presença de Deus. E a gente pergunta como entender um Deus infinitamente grandioso, que tem uma presença infinitamente grande. Como é que essa presença pode estar tão perto de nós e em nós? E são duas coisas que me chamam a atenção quando eu estudo a doutrina de Deus, é que a presença de Deus, número 1, é transcendente. E ao mesmo tempo que é transcendente, ela é imanente. E habita no nosso coração. Uma presença transcendente, que Isaías 66, verso 1, ele próprio diz, o céu é o meu trono, e a terra
é o estrado dos meus pés. É uma presença tão grande, mas tão grande, que Isaías 40 diz que esta presença é tão grande, que na concha da mão, ele coloca todas as águas do planeta Terra. E você sabe que 2/3 do planeta Terra são águas. E Deus olha assim, vê uma gotinha na concha da mão e diz, aqui está o Oceano Índico, aqui está o Oceano Pacífico, aqui está o Mar Egeu, o Mar Morto, o Mar Vermelho, aqui está o Oceano Índico, aqui está o Rio Amazonas, aqui está o Rio Nilo, o Rio Mississippi, Rio Ganges, aqui está a Lagoa dos Patos, aqui está o Lago Ontário do Canadá, aqui estão todas as águas do planeta. E Deus fica olhando assim, ó, eu tenho que cuidar aqui, senão a gotinha cai, de tão pequena que é. Ele é tão grande essa presença, que ele mediu os céus a palmos, diz Isaías 40. Ele pesou todos os montes, irmãos. A Bíblia diz em Isaías 40 que ele pesou os montes e montanhas da terra todas, em romana e em balança de precisão. Você sabe o que é uma balança de precisão? Você já viu um ourives trabalhando? Quando ele pesa o pó do ouro, porque tem que ser balança de precisão. E Deus está dizendo, mas eu sou tão grande, que para pesar cordilheiras e montes e outeiros e montanhas, eu tive que usar uma balança de precisão, senão não dava para pesar. Oh, que presença que transcende céus e terra. Ele é tão grande, irmão, a presença dele é majestosamente grande, infinitamente grande, que o Salmo 113 diz assim, quem é como o Senhor que se curva para ver o que está acontecendo na terra? Aí você diz assim, surpresa nenhuma, porque ele está no céu, se curva, é claro, para ver o que tem na terra. Mas o Salmo não para aí. O Salmo diz que ele se curva também nos céus. Nos céus ele se curva para ver o que está acontecendo no céu, porque ele é maior do que a terra. Ele é maior do que os céus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora que lindo. Esse Deus que transcende, essa presença que transcende, é uma presença que é imanente, porque Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e tem uma promessa para esta pessoa, e viremos para ele, e faremos nele morada. É por isso que ele está te dizendo hoje, eu quero habitar no teu coração, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quantos dizem amém pela palavra do Senhor? Vamos ao versículo 14, ainda no versículo 14, estamos nele. Irá a minha presença contigo para te fazer o quê? O que é que Deus prometeu para Moisés? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Número 1, recapitulando. A presença de Deus é uma presença certa. Irá. Número 2, é uma presença próxima. Irá contigo, a minha presença. Mas terceiro, para te fazer descansar, repita após mim, diga, a presença de Deus é confortadora. Meus irmãos, um irmão disse para mim não faz muito tempo, novo convertido, ele disse, pastor, eu senti a presença de Deus. Esse dia eu estava orando e eu tive uma visão de uma nuvem negra que veio descendo e aquela coisa veio me sufocando, veio me apertando e disse, peraí rapaz, fiquei todo arrepiado, pastor, dá vontade de sair correndo. Falei, olha, a presença de Deus não sufoca, a presença de Deus não traz esse ambiente macabro, olha, clama o sangue de Jesus, mas isso não é presença de Deus não, porque a presença de Deus é confortadora. A presença de Deus traz refrigério. Aleluia. Notai que o quadro emocional de Moisés era um quadro precário, profundo esgotamento. O homem estava estressado, o homem estava na lona, o homem estava deprimido. Mas a presença de Deus é remédio para quem está estressado. Palavra de Deus é remédio
para quem está vivendo um quadro de depressão. A presença de Deus, diz a Bíblia no Salmo 16:11, que a presença de Deus alegra o triste. Na sua ou na tua presença há abundância de alegrias. A presença de Deus não só alegra o triste, como socorre o aflito, conforme o Salmo 72:12, que diz: Ele livrará o necessitado quando clamar, como também livrará ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. A presença do Senhor não só alegra o triste, não só socorre o aflito, mas também protege o desprotegido. João 10:28, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará da minha mão. Esta presença que alegra o triste, socorre o aflito, protege o desprotegido, também concede vitória ao derrotado, porque lemos no Salmo 27, versículo número 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Sim, Provérbios 21:31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da peleja, mas é do Senhor que vem a vitória. Com razão disse Davi no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Oh, que presença maravilhosa esta, que alegra o triste, socorre o aflito, protege o desprotegido, dá vitória ao derrotado e ainda provê a bênção para o necessitado, porque o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Paulo diz em Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, temos a história da libertação de Pedro da prisão. O apóstolo Pedro estava naquela prisão. Humanamente falando, tinha muitas razões para estar desesperado, depressivo, deprimido, diante da realidade da morte. Tiago, seu companheiro de ministério, tinha sido morto à espada por Herodes. Herodes viu que isto agradou os judeus, mandou prender o pastor presidente, e o Pedro estava encerrado naquele calabouço. A sua sentença seria a mesma, sua cabeça ia rolar no outro dia. Mas Pedro, quem sabe no lugar de Pedro alguém bateria a cabeça na parede? Quem sabe no lugar de Pedro muitos de nós estaria comendo as unhas? Vou morrer, não escapo. Tiago já foi morto à espada e eu certamente não escaparei. Quem sabe alguém estaria dando com a testa na parede, nas pedras da parede da prisão, dizendo: meu Deus, eu não vou escapar. Ou arrancando os cabelos. Mas Pedro, sabe o que Pedro fez? Pedro foi dormir. E parece que eu vejo, porque ele estava sendo guardado por 2 soldados no interior da prisão e 2 soldados à porta. Na verdade eram 4 vigílias, por isso Lucas escreve que ele foi guardado por 4 quaternos de soldados. 16 soldados, 4 soldados para cada vigília da noite. Eram 2 soldados do lado de fora da porta e 2 soldados dentro da prisão ligados ao prisioneiro. Mas parece que naquele momento o Pedro pede para o sargento: seu sargento, o senhor dá uma afastadinha para lá. Seu cabo, o senhor afasta, eu vou afastar essa bola de ferro aqui com essa corrente para lá. O que o senhor vai fazer? Eu vou puxar uma palha, rapaz. Mas o senhor vai dormir? Eu vou dormir. Mas o senhor vai morrer amanhã? Não, mas Deus cuida de mim. Eu vou dormir. Tem tanta gente, irmãos, que diante de uma luta, dificuldade, não dorme, vive estressado. Estou pregando aqui para alguém que não dorme. É palavra profética. E essa palavra vem ao teu encontro. Você não dorme. O irmão diz para mim que ele só dorme quando a irmã, deve ser uma irmã do círculo de oração, né? Diz que quando a irmã Maracujina ora por ele. É só a irmã Maracujina orar por ele, ele dorme. É só desse jeito. Ou quem sabe na base do diazepam, do Somalium e por aí vai. Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, que a maravilhosa presença de Deus é o melhor remédio para a insônia. A maravilhosa presença de Deus é a melhor medicina para a depressão. E Pedro foi dormir. Meus amados irmãos, o pastor Israel Marcelino, ele sempre diz: na presença de Deus, eu durmo, babo e ronco. Um dia eu fiquei tão aflito e passei alguns dias sem dormir. E não dormia. Falei: meu Deus, o que é isso? Aí eu orei ao Senhor sobre este versículo aqui.
E o Senhor falou comigo, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Aí eu há dias não dormia, mas dormi feito um bebezão. Mas dormi. E quando eu comecei a dormir, irmãos, naquela Madonna entre o sono, você sabe, você não está acordado e não está dormindo, mas está entrando no manto. Está entrando no mistério, né? Mas está meio acordado, meio dormindo. E eu comecei a ouvir um barulho, irmãos, longe. Eu pensei que era no vizinho. Quer dizer, na minha mente, meio dormindo, meio acordado, deve ser o vizinho. Eu me acordei. Porque aquilo foi aumentando. Eu me acordei. Era eu. Eu me acordei com o meu ronco, irmão. Literalmente. Me acordei com o meu ronco. Você achou engraçado? Eu precisava dormir. E Deus me fez dormir a ponto de roncar mesmo. Tem aquele cantor, eu sempre brinco. Tem o cantor Ronquenoli, aquele dia eu virei o ronca e dorme. Meus queridos irmãos, o Senhor dá descanso à nossa alma. Ele traz refrigério pela sua presença. Por que Pedro dormiu naquela hora? Porque Pedro não só conhecia o salmo do pastor, mas ele conhecia o pastor do salmo. E o salmo diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Um dia eu perguntei para o pastor Pimentel, de saudosa memória, disse, pastor Pimentel, o senhor já enfrentou lutas tão grandes no ministério, o senhor já perdeu alguma noite de sono? Ele disse, nunca, meu filho. Até hoje eu dormi, nunca perdi noite de sono. Aí ele disse para mim, primeiro porque eu confio em Deus. Segundo, eu concluo o seguinte, eu uso a lógica. Se eu tentei resolver o problema durante o dia, eu lutei. E tentei resolver em pé e não resolvi, deitado é que eu não vou resolver. E acordado, então eu durmo. Durmo porque Deus vela por mim e porque Deus luta por mim. Você pode glorificar ao Senhor porque Ele cuida de nós? Só existe um remédio para o cansaço da alma. É a maravilhosa presença de Deus. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está dizendo, pastor, eu quero descanso. A palavra-chave do Salmo 91 é a primeira palavra, aquele. A gente lê o Salmo e esquece dessa palavra-chave. Tem gente que até hoje não usufrui o descanso que está descrito ali, descansar à sombra do Onipotente, porque até agora não se enquadrou no aquele. Tem que ser o aquele. E quando a Bíblia diz que aquele que habita, não é qualquer um. Você tem que se enquadrar no aquele, que eu seja o aquele, que você seja o aquele, sejamos o aquele, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E outra coisa, não é aquele que é o crente beija-flor, eu só vou lá e depois eu desapareço. Visitas esporádicas na comunhão com Deus, não. Aquele que habita no Senhor. E você vai descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 4, versículo 1. Davi estava angustiado e foi liberto da sua depressão pela presença do Senhor. O Salmo 4 diz assim. Versículo 1. Ouve-me quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na minha angústia, me deste largueza. Olha que lindo. Olha o que Davi está testemunhando. Ele diz assim, na minha angústia, o Senhor me deu largueza. O que significa isso? Porque a palavra angústia, tanto no hebraico, como no grego do Novo Testamento, significa aperto, sufoco. Davi está tão sufocado pela angústia, ele está numa depressão tão profunda que ele quer respirar. Quero respirar e não posso. Quero respirar e não posso. Eu vou morrer desse jeito, meu Deus. Me socorre, senão eu vou morrer. Está me faltando oxigênio, eu não posso, eu estou aqui sufocado. Eu quero respirar e não posso. Aí Deus vem com a sua santa e bendita mão, só dá um toque. Olha a presença de Deus. Deus faz assim, Davi, respira, meu filho. Pá. Quando bate assim, Davi faz assim, ó. Na minha angústia me deste. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor.
O verbo descansar aqui no original hebraico vem de um radical hebraico. A palavra descansar. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Vem de um radical hebraico a palavra nuak. Nuak. E nuak dá a ideia de uma mãe pegando o seu filho no colo. Olha que lindo. O menino está agitado, o menino está chorando. E a mãe pega o menino. Você vai agora descansar, você vai dormir agora. E a mãe começa a embalar o bebê. E o bebê dorme tranquilo. É isso que está aqui no original. Deus está dizendo, você está estressado, Moisés. Você está agitado. Você está deprimido e depressivo. Mas a minha presença vai te dar nuak. Eu vou te pegar no colo, rapaz. Você vai descansar e a tua alma vai ter paz e tranquilidade. A presença de Deus é confortadora. Quantos dizem mais um amém? Vamos ao versículo 15 e vamos encerrar. Versículo 15. Êxodo 33 e 15. Se a tua presença, agora é Moisés falando, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Primeiro, a presença de Deus é uma presença certa. Mas a presença de Deus também é próxima. E a presença de Deus é confortadora. Mas aqui nós encontramos uma quarta verdade da presença de Deus. Repita após mim. A presença de Deus é insubstituível. Você precisa de um mecânico. E o Juca de Rolândia é o grande mecânico. Mas você vai atrás do Juca. Mas o Juca diz, olha, eu estou tão lotado de trabalho, rapaz, que eu te recomendo o Pedroca de Cambé. Porque o Pedroca é bom. E você vai lá e resolve o teu problema. Você precisa de um pintor para pintar a tua casa. E você sabe que o Sebastião é bom mesmo. Mas o Sebastião está com a agenda lotada. E o Sebastião diz, olha, eu não posso pintar a tua casa, mas eu tenho aqui um ajudante que é um pintor de mão cheia. É o Chiquinho. E ele vai pintar a tua casa. E vai lá e resolve o problema. Ficou bom. Você precisa de um eletricista. E você sabe que o Carlão é bom eletricista. Mas o Carlão viajou. O Carlão precisa fazer uma viagem de férias. E agora? Você vai ficar sem luz na tua casa? Não. O Carlão recomendou que tem um sujeito, o Maneco. O Maneco vai lá e resolve o problema. O pastor precisa de um pregador, chamou o pregador e fez faixa e cartaz e pôs na internet, no rádio e na TV. E não há de ver que o abençoado deu um cano tremendo e não apareceu. Mas o pastor diz, meus irmãos, a festa não para. Porque tem aqui um diácono que está aqui de passagem, o homem é uma bênção. Deus tem usado esse homem, é um diácono, ninguém conhece, não está na mídia. Mas o homem é uma bênção, ele gospe brasa e pinga azeite. É uma coisa... Vamos ouvir o irmãozinho. E ele abre a palavra e prega, e Jesus salva, e Jesus cura e batiza. Por quê? Porque pessoas são substituíveis. A grande cantora famosa da MK não há de ver que não veio. E agora? Mas tem uma irmã que nem gravou CD, ela está com um playbackinho aí pegando fogo. Irmã, vem, ela da congregação tal. E a irmãzinha vem, vai substituir a cantora. E Deus opera, e Deus salva, e Deus faz algo. Por quê? Pessoas são substituíveis. E aquele que faz chantagem para o pastor, estou nesse departamento, e faz chantagem até para o pastor. Se o senhor me tirar daqui, eu quero ver quem. Isso aqui fecha, esse departamento acaba. Acaba coisa nenhuma, rapaz. Você sai e Deus arruma um melhor que você. Por quê? Pessoas são substituíveis. Você sabia que até para receber galardão lá no céu, pessoas são substituíveis e a gente tem que vigiar para outro não chegar na nossa frente e pegar a nossa coroa? Jesus disse que pessoas são substituíveis até para receber galardão. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, rapaz. Porque pessoas são substituíveis. Agora, a única presença que é insubstituível é a maravilhosa presença de Deus. Levante a tua mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Se você ler o início do capítulo 33 do Êxodo, o Senhor diz, Moisés,
A bênção é grande. Eu vou mandar um anjo vai te acompanhar, um anjo vai com você. Eu manjo um anjo forte, um anjo aqui um anjo que está mais perto do meu trono. Mas Moisés disse: Senhor, tu podes até mandar anjo é bênção, anjo vem a reboque, anjo é maravilha. Mas se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Mas a gente confia mais na presença do homem do que na presença de Deus. Vamos estar em pé. A gente confia mais na presença do homem muitas vezes. Lá em São Paulo, no tempo que o doutor Zerbini, você lembra do doutor Zerbini, o homem do transplante do coração? Se tornou na época o cardiologista mais famoso do mundo. Naquela época, um irmão da Assembleia de Deus de São Paulo estava mal à morte, doente do coração, procurou vários médicos e o diagnóstico era um só: vai morrer, 6 meses de vida. Aí a família, e o homem andava amuado, triste, abatido, cabisbaixo. A família era uma família rica, e a família conseguiu uma consulta com o doutor Zerbini. O doutor Zerbini disse: eu vou tratar dele. Doutor Zerbini em alta, capa de revista, o cardiologista mais famoso do Brasil. Quando chegaram para esse irmão, ele em casa, cabisbaixo, a mulher disse assim: meu querido esposo, você vai se tratar, sabe com quem? Nós conseguimos consultar com o doutor Zerbini. O homem deu um salto da cadeira e disse: tô salvo. Tô salvo. Doutor Zerbini, tô salvo. 1 mês se tratando com o doutor Zerbini, exame, bateria de exame. Doutor Zerbini, a maior autoridade do Brasil naquela época, na área de cardiologia, chamou-o com a família, olhou para ele e disse assim: meu amigo, eu, doutor Zerbini, te digo, não tem jeito, viu? O teu caso é só Deus. Quando falou é só Deus, é como fez assim: tô perdido. Os irmãos estão vendo como a gente confia mais na presença do homem que na presença de Deus? Isso é uma coisa inerente. Quando disse o teu caso é só Deus, ele disse: eu sou perdido. Não era para ele dar um salto ali, dar uma cambalhota com um reteté, com um repleplé? Não era? Ele disse: é só Deus, doutor. Oh, glória! Estou salvo, abençoado, estou curado. Mas não. Quando falou Zerbini, estou salvo. Falou Deus, estou perdido. Que história é essa? A presença do Senhor é o nosso remédio, é o nosso escape, é a nossa solução. Eu quero te convidar a aceitar a Jesus e abraçar esta rica e maravilhosa presença. Saia do teu lugar e venha receber a Cristo. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar e diga: eu preciso desta maravilhosa presença. Presença que é certa, presença que é garantida, presença que é próxima, presença que é abençoadora, presença que é insubstituível. Sai do teu lugar, nós queremos orar por você. Temos alguém para voltar para Jesus? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus, venha. Sai do teu lugar e venha correndo abraçar a maravilhosa presença de Deus. Por favor, uma irmã, esteja com esta vida tão preciosa aqui. Ela está aqui por necessidade. Ela está aqui porque ela está clamando pelo favor do Senhor. Venha, meu querido, venha.